E aí, galerinha, beleza? Vamos hoje para um modelo de sólido de Einstein. Esse modelo que eu vou explicar aqui para vocês, ele foi proposto por Einstein em 1907. Esse é um modelo, sem dúvida, mais representativo da realidade. Ele representa melhor o tipo de situação que aparece aqui no nosso estudo. Ele pensa no sistema como sendo formado por osciladores harmônicos. Eu fiz aqui um desenho bem simples de oscilador harmônico que todo mundo conhece, né? Uma caixinha, por exemplo, presa numa mola e, como o próprio nome diz, que pode oscilar em torno de um ponto, tá? Então, isso seria um oscilador harmônico. Eu tenho aí, então, energia potencial elástica, Kx2 sobre 2, e energia cinética, mv² sobre 2. Ou seja, se eu tenho um sistema composto por N osciladores harmônicos, eu teria 2N graus de liberdade. Lembrando que aqui na playlist existe um vídeo sobre grau de liberdade, tá? O grau de liberdade está relacionado à quantidade de termos quadráticos de energia que nós temos. No caso aqui eu tenho um termo quadrático, também tenho outro aqui, ou seja, para cada oscilador, 2 graus de liberdade. Se eu tiver N osciladores, eu terei o dobro de N medindo a quantidade de graus de liberdade, ok? Outra coisa, com base nessa equação aqui, eu poderia fazer uma representação da energia de um oscilador dessa maneira que vocês estão vendo aí, tá? Suponham, por favor, que todos os desenhos sejam idênticos, tá? Pessoal, a gente está falando sobre entidades microscópicas. E eu acho, mesmo que você que esteja assistindo nunca tenha estudado em detalhe isso, eu acredito que você saiba que existe a física do micro, a física do mundo microscópico, a física da quantização, a física do quantum. Pô, o que a gente descobre no mundo microscópico? A gente descobre N situações onde não é possível qualquer valor para determinada grandeza. Os valores possíveis para aquela grandeza são apenas alguns valores fixos predeterminados pela natureza. Traduzindo, aquela grandeza é quantizada. Então, nesse gráfico de energia aqui, nós estamos falando de entidades microscópicas. Não é possível ter qualquer valor de energia nessa linha roxa que eu desenhei. Eu queria que vocês fizessem a suposição que o primeiro valor de energia possível fosse essa linha horizontal vermelha que eu representei aqui. O primeiro valor possível de energia. Esse seria o estado fundamental, tá? Se eu aumentar um pouquinho de energia, é possível? Não, não é possível. O sistema nem absorve. E essa quantidade aqui não, e essa quantidade aqui não, e essa quantidade não. Se você fornecer, se o sistema tivesse nesse estado fundamental, e você fornecesse uma quantidade de energia exatamente igual a essa diferença aqui, para um próximo estado que a natureza permita, aí ele absorve. Porque a energia é quantizada. Ela varia de forma descontínua. Desse segundo estado aqui para o próximo, idem, e assim por diante, tá? Eu queria que vocês soubessem, de novo, eu acho que só pelo estudo aí do ensino médio de química já dá para desenrolar, porque vocês estudaram algo semelhante, por exemplo, para o modelo atômico, né? O elétron na primeira órbita ele tem uma energia X.
Para mudar para a segunda, não pode ser qualquer valor de energia, tem que ser uma energia que corresponda à diferença de energia entre as órbitas. Se ele receber essa energia, aí tudo bem, ele salta e assim por diante. Então, fazendo essa analogia, dá para entender isso aqui, tá? A diferença de energia entre cada estado desses é H vezes F, a constante de Planck vezes a frequência de oscilação possível para o sistema que a gente está estudando aqui, tá? De novo, H vezes F, constante de Planck vezes F, é uma ideia que no próprio ensino médio, estudando química, vocês já ganharam, tá? Nesse meu exemplo aqui, eu tenho um oscilador, então, com seus respectivos valores possíveis de energia, um oscilador 2 e para lá, reticências, oscilador N. Então, N aqui representa o número de osciladores possíveis. Outra coisa antes de continuar, pessoal, eu estou em pé aqui no chão dessa sala e tem uma caneta na minha mão. Eu pergunto para vocês, essa caneta tem uma quantidade de energia potencial diferente de zero? Eu sei que a tendência de vocês é responder que sim, porque em geral vocês vão usar o chão como referência. Se o chão é o zero, ela tem energia potencial gravitacional aqui. Legal? Mas todo mundo que está assistindo o vídeo sabe que eu poderia ter escolhido como referência a minha mão. Consequentemente, aqui a energia potencial gravitacional da caneta seria zero e nessa posição aqui seria negativa, né? Porque o zero seria aqui na minha mão. Legal? Seguindo o raciocínio semelhante, nós consideraremos que o primeiro nível de energia possível, o estado fundamental, será um nível de energia zero. Tudo bem? Então, se esse aqui é o zero, esse aqui seria o 1HF, esse aqui seria o 2HF, esse aqui seria o 3HF e assim por diante, tá certo? Então, pegando essa minha ideia, a energia de um oscilador seria uma quantidade qualquer de HFs. A energia, ela varia sempre de HF. Se ele tivesse nesse estado aqui, com base no meu exemplo, seria 2HF, 0, 1, 2HF, aqui seria 3 e por diante, ou seja, um número inteiro de HFs, um Q de HFs, tá certo? Então, eu poderia ter o primeiro oscilador com uma quantidade Q1 de HF, o segundo oscilador numa quantidade diferente de HFs, o terceiro diferente, o quarto diferente, assim por diante. Então, se eu quisesse saber a energia total do sistema formado por todos os osciladores que o compõem, essa energia total seria a quantidade de HFs do 1, mais a quantidade de HFs do 2, mais quantos sejam a quantidade de HFs do enésimo. Pessoal, se eu for fazer essa soma aqui, eu vou colocar HF em evidência. Então, eu vou somar Q1, que era a quantidade do 1, com Q2, que é a do 2, com Q3, até Qn. Somando todos esses Qs, vai dar uma quantidade qualquer Q de HFs. Então, a energia total sempre será um Q vezes HF, onde esse Q é a soma do Q do 1 com o Q do 2, com o Q do 3, assim por diante. Para finalizar essa primeira parte, só uma frasezinha poderosa, tá? Nesse tipo de sistema, um macroestado será caracterizado, então, pelo número de osciladores que o sistema tem e o número de unidades de energia que ele tem. O Q? Esse Q aqui, ó. O sistema tem 8 osciladores e fazendo a soma total da energia dele dá QHFs. Sei lá, 52 HFs. Estou dando aqui um exemplo qualquer. Tudo bem? De novo. Caraca, voei.
macroestado, você tem que assistir os vídeos anteriores. Eu vou dar uma reorganizada e a gente já continua. Vamos lá, galera. Eu vou pegar um exemplo do livro, tá? Do Schroeder ou Schroeder. Vamos lá. No exemplo do livro, ele pede para que você use uma bolinha representando cada unidade de energia e uma barra representando a separação entre um oscilador e o seguinte. O exemplo dele tem 4 osciladores e 8 unidades de energia. E aí já tem um primeiro detalhe, pessoal. Se são 4 osciladores, eu terei apenas 3 separações entre um oscilador e um próximo. Eu desenhei isso aqui para vocês. Eu queria que vocês pensassem nesse espaço aqui como representando um oscilador. Eu tenho a separação, oscilador 2, tenho a separação, oscilador 3, tenho a separação, oscilador 4. Antes eu tinha representado os osciladores por esses gráficos, sei lá, eu poderia botar um quarto aqui, só que agora eu estou representando de outra forma, tá? Esse espaço representa o primeiro oscilador, o segundo, o terceiro e o quarto. E com base nessa ideia, se são 4, eu tenho apenas 3 separações, tá? Eu preciso dividir essas 8 unidades de energia entre esses 4 caras. Esse 8 é a quantidade total. Então, eu estou supondo que o primeiro oscilador ele tem 1 unidade de energia, o segundo tem 3, o terceiro tem 2 e o último tem 2. Percebam que somando isso com isso, com isso, com isso, dá o 8. Legal? Beleza. Pessoal, essa combinação que vocês estão vendo aí é o primeiro microestado que eu desenhei. Eu sou obrigado a repetir isso sempre, né? Caraca, eu não sei nem o que é microestado, então não tem como você assistir esse vídeo aqui agora. Você tem que assistir os vídeos anteriores. Eu representei um outro microestado que eu chamei de 2. No microestado 2, o primeiro oscilador ele tem 3 unidades de energia, o segundo nenhuma, o terceiro 4 e o último 1. Microestado 3, 2, 1, 1, 4. Eu não desenhei porque era muito complicado, mas eu poderia ter desenhado um microestado 0, 0, 0 e 8 aqui. Ou seja, todas as divisões possíveis. Legal? Mas eu dei só 3 exemplos aí. 3 microestados possíveis. Pessoal, essa matéria tem tudo a ver com matemática, tem tudo a ver com análise combinatória. Eu não acho que precisa estudar toda a análise combinatória de novo para acompanhar isso aqui, não precisa. Assistam um videozinho que eu gravei aí, tá aqui na playlist, bem simples, para revisar o que interessa. Mas isso aqui é muito aula de matemática. Esse tipo de artifício que eu vou usar aqui, todo mundo já usou lá no ensino médio a long time ago. Eu queria que vocês percebessem, então, que nessa situação aqui, nesses desenhos que eu fiz, em todos eles, eu tenho 11 elementos. 8 bolinhas e 3 barras. 8 mais 3, 11 elementos. Então eu vim aqui e desenhei 11 elementos qualquer. Percebam que nesse microestado número 1, quando eu fiz o sorteio entre aspas, nessa primeira posição caiu bolinha. E nessa segunda posição caiu barra. No sorteio mental que eu fiz, deu bola, barra. Quando deu bola, barra aqui, isso significa o quê? Que o primeiro oscilador tinha uma unidade de energia. Tudo bem? Aí no meu sorteio, entre aspas, deu bola, 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 barra. Ó, bola, bola, bola.
bola, 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 barra. Ou seja, o segundo oscilador tinha 3 níveis de energia. E eu poderia ir fazendo isso aqui para explicar, por exemplo, aquele primeiro desenho que eu fiz. Só que, pessoal, o mais importante de tudo é que vocês entendam o seguinte. De 11 elementos possíveis, eu tenho 3 barras. Fazendo esse sorteio de qual posição cada barra vai cair, eu já formo um microestado. Então, por exemplo, naquele meu primeiro microestado ali, deu barra nessa posição aqui, posição 2, pá, pá, pá. Deu barra nessa posição aqui, que é a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. E deu barra nessa posição aqui, ó, que é a posição 9. Então, se eu fizer o sorteio entre aspas da onde estará a barra, aonde a barra estiver, todas as outras posições são bola. Então, por exemplo, nesse microestado 2 aqui, quando eu fiz o sorteio entre aspas, caiu uma barra aqui, ou seja, a primeira barra caiu aqui, então eu tinha 3 bolinhas aqui, ó. O primeiro oscilador tinha 3 níveis de energia. Só que a segunda barra caiu logo aqui, ó, barra, barra. Ou seja, esse segundo oscilador aqui não tinha nenhuma unidade de energia nele. Então, eu não preciso fazer o sorteio mental das 11 posições. Basta eu sortear aonde estarão as 3 divisões. Sabendo onde elas estarão, eu sei quanta energia tem em cada oscilador. O que eu estou tentando explicar aqui é que nós temos 11 elementos para escolher quais deles são 3 barras. Ou seja, nós temos uma combinação de 11 3 a 3, que é o que eu expliquei em vídeos anteriores. Ah, eu sei que é uma combinação legal, a ordem não é importante, então eu vou fazer a conta 11 3 a 3. Qual é a fórmula? 11 fatorial sobre 3 fatorial sobre a diferença entre eles fatorial. Essa é a fórmula. Agora, só um pequeno detalhe aqui para ninguém se perder. Essa conta que eu fiz, 11 3 a 3, percebam que ela é o cálculo, né, da multiplicidade para n igual a 4 osciladores, e 8 unidades de energia. Eu estou chamando a atenção para isso daqui, porque se o cara se empolgar, ele pode achar que o cálculo é para 8 4 a 4, só que não é 8 4 a 4, né? Eu tinha explicado aqui no início que se você tem 4 osciladores, você só vai ter 3 barras, só 3 separações. Então não é 8 mais 4, não é 12, é 8 mais 3, tudo bem? Que dá 11. Não se preocupem que não vai ser necessário pensar isso toda hora não, tá? Eu só estou explicando porque sendo 4 osciladores e 8 unidades de energia, o cálculo ficou 11 3 a 3. Tem a ver com esse esquema que a gente usou aqui. Claro que eu vou generalizar para que quando vocês peguem uma questão dessa, vocês façam direto, sem ficar filosofando. Tá aqui a generalização, tá? A multiplicidade para N osciladores e Q unidades de energia, ela é N mais Q menos 1 fatorial sobre N menos 1 fatorial vezes Q fatorial. Vamos conferir se deu certo, ó. Somando aqui 4 mais 8 dava 12. Só que nesse esqueminha aqui não são 12, né? São 11 elementos. Então, ó, 4 mais 8, 12, menos 1 dava 11, ó. Você soma a quantidade de osciladores com a quantidade de unidade de energia e subtrai de 1 que vai dar certo. Fatorial. Sobre n menos 1 fatorial, era 4, 4 menos 1, 3 fatorial, vezes, aqui ó, deu 11 menos 3, que era 8, e 8 era justamente o valor do quê? Então, vezes
Q fatorial, está aqui a equação que a gente vai usar a partir de agora. Se você quiser escrever no formato de número binomial, é assim, né? Também já expliquei isso num vídeo anterior. N mais Q menos 1 organizados Q a Q vai dar a resposta que a gente quer. Beleza? Então, o importante, pessoal, é entender o que é um sólido de Einstein e se acostumar com essa equação a partir de agora. Não é para ficar filosofando toda hora, não. Isso aqui eu fiz agora, vocês acompanham o raciocínio, tentam entender e depois chegam na conclusão final. Beleza? Se gostaram do vídeo, compartilha, comenta, curte, mandem pedidos que a gente vai atendendo dentro do possível. Beleza? Até a próxima. See you later.